Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Hoje é dia de greve geral e um pouco por todo o país. A greve fez-se sentir em vários setores. O do transportes foi o mais afetado e no Porto a STCP teve uma adesão total à greve, sem terem sido sequer assegurados os serviços mínimos. No dia em que o país acordou em greve geral, acordou também a saber que a taxa de desemprego subiu para os 15,8%. Um pouco por todo o país, a greve fez-se sentir em vários setores. No Porto, o ambiente era este, pela manhã, sem grandes manifestações e as paragens dos autocarros estavam sem filas, ao contrário do que é habitual. Um sinal que pode indicar que os portugueses se previnem em dia de greve geral, convocada pela CGTP. Justificava-se, de facto, esta greve, por um lado, para travar aquilo que se está a passar e, por outro lado, para exigir a mudança. É necessário travar a ofensiva que está contra os trabalhadores, mas não só contra os trabalhadores, contra a população, por isso, jovens, crianças, fala-se que a fome já chega às escolas, desempregados, reformados, enfim, e naturalmente também os trabalhadores. Paragens quase vazias numa adesão de 100% dos STCP, segundo o Sindicato Nacional dos Motoristas. É uma greve mesmo total, de 100% de adesão, principalmente na parte dos motoristas, portanto não há nenhum autocarro a circular, nem houve desde da meia-noite do dia 14, portanto deste dia. Estávamos à espera de uma forte adesão, efetivamente superou mesmo as nossas expectativas. Pois na STCP, para termos uma adesão idêntica a esta, teríamos que recuar cerca de 25, 30 anos, numa altura em que as lutas eram muito mais difíceis de conseguir. Portanto, estamos perfeitamente contentes, digamos, com a adesão demonstrada pelos trabalhadores, nomeadamente os motoristas, que aderiram de forma maciça. E apesar da presença policial, os protestos decorreram de forma ordeira e não se registaram incidentes entre os piquês de greve e a polícia na recolha da Via Norte. Uma greve que esperam traga resultados. Estamos satisfeitos, esperamos que, como dizia há pouco, que possa ter seguimento e que possa daqui advir alguns resultados, no sentido de que as medidas que pretendem impor aos trabalhadores da STCP e os cortes do próximo ano sejam de alguma forma minimizados e, se possível, até que não se concretizem. E se nos STCP a adesão à greve foi total, no metro do Porto apenas estiveram assegurados durante o dia os serviços mínimos. A funcionar as linhas Senhora da Hora Dragão e Hospital de São João Santo Vídeo em Gaia. Já na CP também assegurados apenas os serviços mínimos. Quanto à TAP, foram cancelados quase 50% dos voos a nível nacional. Uma greve que, segundo a CGTP, é uma greve necessária contra as políticas governamentais e o Orçamento de Estado para 2013. Por isso que, além de tudo o que tem acontecido até agora, o Orçamento de Estado, que está em vias de ser aprovado pelo PSD e o CDS, constitui, de facto, um assalto à bolsa dos trabalhadores e dos portugueses com a taxa adicional de IRS e com o salto nos escalões. A maior parte das pessoas que vivem, que trabalham por conta da outrem, a partir de janeiro vão ter um corte absolutamente igual, da ordem dos 7% ou mais. Uma greve que afetou também o normal funcionamento de tribunais. Na saúde, apenas as urgências funcionaram de forma normal e nas escolas muitas foram as que encerraram, um pouco por todo o país, e outras funcionaram a meio gás. Um protesto em jeito de cartão vermelho ao governo. Seguimos com a atualidade regional. Já é conhecido o gosto chinês para imitar cidades europeias. A cidade do Porto pode entrar numa destas recriações da cidade de Anshun. A cidade chinesa quer aproveitar a morfologia do seu terreno para se aproximar das construções europeias e, como exemplo, surge a imagem do Porto com o rio à vista numa edição do jornal China Daily. O objetivo da cidade é captar turistas europeus e na ambição de Anshun está ainda um parque de diversões que será uma espécie de cidade europeia em miniatura, com as principais atrações de vários países. Em Portugal, as atenções centram-se nas touradas.
O presidente da Associação Comercial do Porto garantiu ontem que a possibilidade de ser candidato à Câmara do Porto não está por agora na sua agenda, mas não deixa de fora esta possibilidade e remete mesmo a decisão para daqui a uns meses. Rui Moreira, que falou aos jornalistas a propósito do evento Francesinha na Baixa, para já, o também presidente da Porto Vivo diz estar preocupado com as questões do aeroporto do Porto de Leixões e da Baixa Portuense. O Dia Nacional do Mar comemora-se na próxima sexta-feira. Para assinalar a data, o município da Póvoa de Varzim vai promover, entre muitas atividades, a conferência Reencontro com o Mar, que contará com a presença do comandante Luís Calafate no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Durante o dia vão realizar sessões educativas nas escolas da Póvoa. Estão paradas há 15 meses as obras do túnel do Marão e o orçamento do Estado para 2013 não tem verba prevista para acabar o túnel. Os autarcas locais pedem respostas ao Governo. Nas obras já foram gastos 300 milhões de euros. O projeto é considerado essencial para melhorar as acessibilidades entre Bragança e o Porto, pela A4 que se encontra em construção, mas cuja maior parte dos troços está já concluída. A Proteção Civil de Vila Nova de Gaia está a promover simulacros em várias unidades hoteleiras e comerciais do concelho, uma forma de aumentar a prevenção e alertar para o cumprimento dos planos de emergência. Pelo aparato de carros de bombeiros, ambulâncias e polícia, à primeira vista, diria-se que aqui há incêndio. Mas, na realidade, este é um simulacro que visa testar a resposta das autoridades e também das unidades, neste caso hoteleira, aos alarmes de incêndio. É a Direção Municipal de Bombeiros e Proteção Civil de Gaia que está a promover, neste mês de novembro, várias situações para observar como estão os planos de segurança internos dos edifícios. Estes exercícios pretendem fazermos o trabalho do antes da emergência, ou seja, prevenção. Só se faz prevenção trabalhando no antes. Por um lado, as pessoas do hotel fazendo muito bem todos os seus procedimentos de evacuação, corte de energia, corte do gás, estar atentos ao alerta, é muito importante. Para nós, bombeiros e forças externas, bombeiros, polícia, é importante para otimizarmos tempos de chegada, conhecermos bem as pessoas, vermos bem como é que podemos entrar pelos caminhos verticais de evacuação e podemos fazer o socorro, ou seja, estarmos muito bem interligados com as pessoas no interior da instituição, da instalação, do hotel e nós, forças externas, que não estamos tão familiarizados com este edifício, não é? Mas que conhecemos pelos projetos. Mas uma coisa é os papéis e a outra coisa é realmente no ato vermos como é que as coisas acontecem. Depois do alarme soar dentro das instalações do hotel, rapidamente a evacuação foi feita para o ponto de encontro. O tempo de resposta das autoridades foi de quase 5 minutos e quando chegaram ao local, a maior parte das pessoas estava já a salvo, algo que nem sempre acontece e que é uma barreira grande para as autoridades. A maior dificuldade é sempre o imprevisto. O que é que vamos encontrar? Se realmente o incêndio já está num grande desenvolvimento, se as pessoas estão ou não estão treinadas, e aqui, por aquilo que eu pude verificar, mas evidentemente vou analisar depois o relatório que me vão dar, por aquilo que eu pude ver, a evacuação foi rápida. Ora, o fundamental está feito, já conseguimos pôr as pessoas todas no exterior, já não há risco para pessoas. Depois temos que realmente evitar que haja danos materiais abultados. A preparação dos civis é tão importante como a dos profissionais da Proteção Civil. Por isso, o que hoje é um teatro de operações serve como treino para que a resposta de todos seja atempada e ninguém fique indiferente ao alarme de incêndio e ao que deve fazer para se colocar em segurança. O ativo mais principal da nossa empresa são os clientes e os colaboradores e temos que treinar para nos precavermos para alguma situação real que possa acontecer. Quanto mais treinarmos, mais preparados estamos para uma situação real. Para saber se tudo correu de facto bem, será elaborado um relatório, depois do simulacro, pelas várias entidades envolvidas. Durante este mês, os simulacros continuam em Vila Nova de Gaia, em mais unidades hoteleiras e no centro comercial Arrábida Shopping.
E com o tempo frio do outono e do inverno, os incêndios domésticos são comuns. A prevenção em casa é a melhor arma para evitar esta fatalidade. Ficam aqui os conselhos do comandante Salvador Almeida. Terem sempre todos os meios operacionais, os seus extintores, verificar sempre, por exemplo, nos seus fogões, se tem a gás, se tudo está em bom estado de conservação. Isso é muitíssimo importante. Não acumularem muito material combustível, ou seja, não fazerem da sua casa armazém. Portanto, isto é fundamental. Neste período de inverno, de frio, terem muito cuidado com as lareiras. As lareiras são, infelizmente, um motivo muito importante para princípios de incêndio, por descuidos, por janelas abertas que fazem a transferência de materiais. Portanto, muito cuidado com isso. A partir daí, pois qualquer sinal que tenham, alertem logo os bombeiros. Conselhos que nunca são demais relembrar. O Clube Fluvial Portuense é um dos emblemas mais históricos da cidade do Porto e do país. A instituição de utilidade pública já foi por diversas vezes reconhecida, mas hoje em dia vive momentos preocupantes com a hipótese real de poder fechar as portas. No Clube Fluvial Portuense são muitos os que se sentem como peixes na água. Esta coletividade desportiva, com 135 anos de existência, é a mais antiga da cidade do Porto e dispõe de várias modalidades náuticas. O Fluvial toda a gente conhece, não só por ser a mais antiga, por ser um dos clubes com um protagonismo muito forte, com grandes atletas ligados a várias modalidades de água, quer de natação, polo aquático, remo, e como tal, portanto, é um clube que, pela sua idade, pelo seu passado, pelo seu prestígio, quase toda a gente na cidade, em qualquer repartição que a gente entre, qualquer sítio, se falar no Fluvial, eu andei a aprender a nadar de Fluvial. E o exemplo é que a esta hora da tarde, vocês olham para esta piscina e vejam a quantidade de crianças que estão aqui a aprender a nadar e a motivar-se. Temos aqui cerca de 900 a 950 por dia de crianças que aprendem a nadar aqui no Fluvial. E, portanto, é um clube virado para a cidade, para a formação e, como tal, toda a gente o conhece, crescem e têm sempre um carinho especial pelo Fluvial. As vitórias e os grandes feitos que fazem parte da história do Fluvial Portuense devem-se sobretudo à natação, uma modalidade que constitui o principal investimento do clube, que tem por objetivo formar os jovens para serem grandes atletas de competição. Ganhou e muito e com calma, havemos de, com o tempo, voltar a ganhar, com certeza, porque assim, quando cá chegamos, a maior parte dos atletas, o clube teve fechado há algum tempo, os atletas saíram. Se vocacionamos para a natação, quando cá cheguei, pedi aos monitores, não queremos atletas no próximo ano, nem títulos, queremos sim uma grande formação de base. Estamos neste momento a fazer formação para que a médio prazo, ou curto ou a médio prazo, se possam atingir determinados objetivos. É isso que estamos a fazer e penso que estamos a ter resultados, porque a efervescência da juventude está a aparecer e depois é o nosso pensamento, estabilizando um pouco o clube, se calhar na próxima época arranjarmos uma equipa técnica profissional que nos dê mais garantias de podermos catapultar o clube nos pergaminhos do passado. No escalão master do Clube Fluvial Portuense, José Freitas é um nadador esforçado e dedicado. A natação foi uma escolha simples que hoje faz parte do seu dia-a-dia. A entrega total à modalidade já lhe permitiu conquistar muitas medalhas. As mais recentes foram de bronze nos 400 e 800 metros livres no Campeonato do Mundo de Gotemburgo em 2010. Os principais foi o facto de eu na altura morar a menos de 5 minutos a pé do Fluvial e depois também pelo facto de ter gostado do desporto em si, mantive-me e pronto. E tenho a idade que tenho hoje, que me convém dizer, e continuo a vir treinar praticamente todos os dias.
natação é um desporto muito exigente, que exige disciplina e uma boa capacidade não só física, mas também psicológica. No entanto, dizem os especialistas que praticar natação é sempre uma mais-valia para quem pretende fazer exercício físico ou para quem quer apenas descontrair após um dia agitado. Normalmente a principal desculpa que as pessoas dão para não praticar desporto, e nomeadamente natação, é não ter tempo. É assim, não ter tempo é sinónimo de não ter vontade, porque nada na vida deixa de ser feito por falta de tempo. Portanto, uma pessoa querendo arranja tempo. Eu trabalho, tenho 2 empregos, portanto, tenho uma empresa própria e para além disso aula na Universidade de Aveiro e sobra-me sempre tempo para poder vir aqui ao Foveal. É uma questão de conseguir gerir o tempo e a própria prática desportiva, nomeadamente a natação, que é aquela que eu conheço melhor, é um auxiliar excelente para conseguirmos programar em termos temporais a nossa vida. Sendo um dos desportos mais praticados em todo o mundo, a natação está presente em todas as etapas da vida do ser humano. É no ventre da mãe que o bebê começa a dar as primeiras braçadas. Depois aparecem os banhos, os mergulhos no mar e a piscina. A natação é um desporto com efeitos físicos e estéticos ambicionados por muitos, mas os benefícios desta prática desportiva vão muito mais além. Começar pelo bebê e pela parte da segurança que qualquer pai quer, em sentir-se à vontade e confortável quando vai para uma praia com os miúdos, quando tem a piscina em casa ou vai de férias e quer estar seguro com as crianças a brincar. Começando por aí, penso que é das mais importantes. A seguir temos a vertente desportiva, que leva os miúdos à competição e à prática da competição. E aí temos os benefícios da natação enquanto sendo uma das modalidades mais completas. Não queria arriscar a dizer que é mais completo fisicamente, mas é garantidamente uma das mais completas. E depois a vertente social, porque ocupamos os miúdos, eles estão aqui na piscina, portanto estamos confortáveis a saber que eles estão a praticar exercício que lhes faz bem à saúde, que lhes traz também bastantes alegrias no desporto, no companheirismo, na entreajuda, nos resultados, nos títulos, em tanta coisa, que os ajuda para uma vida futura. Crawl, costas, bruços ou mariposa são alguns dos estilos executados pelos nadadores de alta competição. Vista como um método de recreação, a natação também é utilizada como forma de lazer e de divertimento, sem idade mínima ou máxima. Desde os 6 meses até o nosso não é atleta, mas espero bem que seja em pouco tempo, o nosso sócio mais ou menos jovem que temos aqui tem 96 anos. Os nossos atletas, futuros atletas, começam aqui com 6 meses, que são os mais novos, e esse, o menos jovem, tem 96 anos. Portanto, é garantidamente uma modalidade para todas as idades. Com quase 5.000 sócios, o Clube Fluvial Portuense muito tem contribuído para o ensino da natação. Espera-se que o impasse que a instituição vive atualmente possa ser ultrapassado e que o terceiro clube mais antigo do país possa continuar a proporcionar aos atletas novas aprendizagens e novas conquistas. E no habitual comentário do jornal tenho comigo Artur Ribeiro. Olá, Artur, seja bem-vindo. Neste dia de greve geral que paralisou vários setores ao longo de todo o país, o secretário-geral da CGTP garantiu hoje que esta foi uma das maiores greves gerais de sempre em Portugal. O Artur esteve nas ruas aqui no Porto. Foi esta a percepção que teve? Estive nas ruas e nos piquetes durante toda a noite. Solidário com a luta dos trabalhadores e com a greve geral. Deixe-me dizer-lhe que me recordo, é um dia que não esquece, porque na greve geral de 24 de novembro, faz agora 2 anos, eu vim aqui exatamente no dia da greve geral. E a primeira pergunta que me fizeram foi como é que eu tinha passado a noite. Eu tinha saído de casa às 10 da noite e ainda não tinha entrado no dia seguinte àquela hora. Por acaso hoje já estive em casa porque dormi 4 horas, deitei-me, já eram para quase 7 da manhã, mas estive nos piquetes, enfim, solidário com os trabalhadores. Aquilo que lhe posso dizer é que foi, na verdade, por aquilo que eu conheço, e hoje, neste momento, a esta hora, já conheço muito do que se passou no país todo, e o que lhe posso dizer é que foi, de facto, uma enorme greve geral. Eu até admito que o líder da CGTP disse que foi uma das maiores. Eu, enfim, vivi-as todas muito intensamente,
e penso que até foi a maior de todas. Em vários setores, na saúde, no ensino, na administração local, com muitas câmaras que fecharam, muitas juntas de freguesia. Os transportes, olha, aqui no Porto, por exemplo, a STCP não trabalhou, não funcionou. O transporte ferroviário por todo o país, o transporte aéreo, mesmo no setor privado, muitas empresas que não trabalharam, ou que trabalharam com muito menos pessoal. E, portanto, eu acho que foi, de facto, uma grande greve geral e foi a resposta adequada ao descontentamento e à indignação que perpassa o país todo, porque, na verdade, há todas as razões para lutar e eu julgo que a greve geral e o seu resultado é exatamente prova disso, de que há muitas razões para que os trabalhadores se indignem e protestem e, de resto, é preciso chamar a atenção que eu ainda agora mesmo vim de uma manifestação aqui no Porto e creio que houve manifestações em dezenas de cidades no país, do Minho ao Algarve, praticamente em quase todas as cidades. Foram dezenas de cidades onde houve manifestações e concentrações, algumas delas com muitos milhares de pessoas, como foi a do Porto, que foi uma enormíssima manifestação. Eu devo dizer-lhe que a cabeça da manifestação, enfim, percorreu várias ruas do Porto e chegou novamente à Baixa, ainda não tinha a cabeça, o final da manifestação estava a começar a sair, e já a cabeça da manifestação estava a chegar, e portanto foi uma manifestação muito grande. Em Lisboa creio que também foi. E portanto eu acho que a greve geral é uma luta, é claro que a luta não vai acabar aqui. Isto é uma luta muito difícil, muito prolongada, que vai continuar, e eu julgo que com a determinação que temos assistido por parte, enfim, das pessoas, dos trabalhadores, nomeadamente, mas de toda a gente, eu acho que é uma luta que acabará naturalmente por provocar os seus efeitos, e não é possível, como eu, aliás, aqui tenho dito dezenas e dezenas de vezes, já vim aqui muitas vezes dizer isto, mesmo antes até deste governo, nós temos que ter um governo que arrepie caminhos. O caminho que vamos é um caminho que não tem saída, e, portanto, é pela luta que vamos, não vejo outra solução, e a greve geral foi também uma forma de luta superior, mas não deixa de ser uma forma de luta. No seu discurso, Arménio Carlos anunciou que vai entregar ao Presidente da República uma lista de medidas que estão previstas no orçamento e que ele considera inconstitucionais. A que medidas é que se refere o Secretário-Geral da CGTP? As medidas ele próprio anunciou hoje, mas já tinha anunciado antes, até quando esteve reunido no Conselho Económico e Social. A CGTP tem um conjunto de medidas que são conhecidas, como aliás também tem o PCP, embora sejam medidas diferentes, mas são medidas para taxar o capital, porque o grande problema de Portugal é que se diz que não há dinheiro, mas o dinheiro existe, o dinheiro tem que estar em algum lado e, portanto, o dinheiro existe. É preciso ir buscá-lo a quem o tem, e infelizmente aquilo que o Governo tem feito é ir buscar sempre a quem não tem. E agora prepara-se, como se sabe, para cortar nos apoios sociais, dizendo que só assim é que é possível melhorar as condições de vida das pessoas, quando o que temos assistido é que eles aumentam os impostos e ao mesmo tempo também retiram as condições de vida das pessoas. Portanto, é taxar a especulação bolsista, é taxar os lucros das grandes empresas, as empresas têm, enfim, lucros fabulosos. Ou seja, é pôr a banca a pagar, porque a banca, como se sabe, mas podem ser postas em prática outras medidas que não, por exemplo, o aumento do IRS, mas claro, com o mesmo efeito. Exatamente, mas foi exatamente isso que o Arménio Carlos propôs. E que, aliás, o próprio Partido Comunista também já propôs várias vezes. É possível, nós quando dizemos para devolver novamente aos trabalhadores o dinheiro que lhe tem sido retirado, nomeadamente a retirada dos subsídios, os cortes nos salários, nas pensões, etc., nós sabemos que, pelo lado da receita, é possível ir buscar esse dinheiro, em contrapartida, e nomeadamente, por isto que eu estou a dizer, é preciso taxar as mais-valias bolsistas, por exemplo, as operações especulativas de bolsa, é possível, por exemplo, taxar o dinheiro que é enviado para o estrangeiro, para os offshores, que são muitos e muitos milhões que saem permanentemente. É possível e era obrigatório pôr a banca a pagar impostos. A banca praticamente não paga impostos em Portugal. Repara, a banca até faz uma coisa absolutamente escandalosa. Ainda agora vieram deste dinheiro que veio da Troika, há 12 milhões de euros que são para a banca. A banca só utilizou 12 mil milhões. Só utilizou 5 mil milhões porque não precisa do resto. Está guardado, não precisa dele. Mas desses 5 mil milhões, o que é que a banca faz? Bem dinheiro que somos nós que pagamos o juro desse dinheiro para emprestar à banca, e a banca com esse dinheiro compra dívida portuguesa e leva-nos 3 e 4% de juros. Que é uma coisa absolutamente, quer dizer, nós estamos a emprestar dinheiro para eles comprarem a nossa dívida. É uma coisa absolutamente escandalosa. Isto foi já denunciado na Assembleia da República por deputados diversos. E, portanto, não é preciso novas medidas, é preciso um caminho diferente. Eu chamo a atenção para o seguinte. O meu partido, há cerca de 2 anos, talvez até um pouco mais de 2 anos, eu falei aqui nisso na altura, iniciou uma batalha que era a batalha pela produção.
Até havia grandes placares do partido. Lembro-me até que na festa... Aliás, já se fala na reindustrialização do país e do norte. Eu lembro que na festa do Avante do ano passado, a gente entrava na festa do Avante por uma das entradas e era um grande painel que dizia batalha pela produção. Havia até camaradas meus que diziam, parece que se quer que a gente trabalhe mais e tal. Mas é verdade, nós somos a favor da produção. Nós queremos produzir mais. O problema é que puseram este país a não produzir. O nosso Presidente da República, na altura em que era Primeiro-Ministro, destruiu a nossa pesca, a nossa agricultura, a nossa indústria. Portanto, entregou isto tudo à Comunidade Económica Europeia. Mas já se fala nisto, já se fala em reindustrializar. Agora fala-se, exatamente, mas quer dizer, o primeiro a falar nisso fomos nós. Era bom que as pessoas se lembrassem, quando nós, por exemplo, aderimos à então CIE, o único partido que estava claramente contra isso era o Partido Comunista. E dizia porquê. Eu agora acho muita graça que eu vejo, correm na internet, declarações de dirigentes do Partido Comunista, nomeadamente o Carlos Carvalhas, por exemplo, declarações que ele fez na Assembleia da República há 10 anos. A gente hoje lê aquilo e diz, mas este também tinha toda a razão. O que está a passar é aquilo que ele dizia. Eu disse aqui, há cerca de um ano, mais ou menos, que nós íamos ficar como está a Grécia. Eu lembro-me exatamente de ter dito, daqui a um ano nós estamos como a Grécia está hoje. Nós estamos com um ano de atraso em relação à Grécia, mas vamos ficar na mesma. O doutor Freitas do Amaral disse exatamente isso há uma semana. Disse, nós daqui a um ano estamos como está hoje a Grécia. Nós vamos ficar como a Grécia com um ano de atraso. Exatamente o que eu disse há um ano, disse lá há 8 dias. Bem, o doutor Freitas do Amaral não pode ser acusado de ser comunista. Portanto, a verdade é que nós temos razão. Temos razão porquê? Porque toda a gente vê, eu acho que o Governo é o único que não vê, que este caminho não nos leva a lado nenhum. Parece aquele condutor que vai pela estrada fora em sentido inverso e acha que todos vêm em sentido errado, quando quem vai em sentido errado é ele, que vai em contramão. Artur, qual é a leitura que o Presidente da República e até o próprio Executivo do Governo deve fazer desta greve geral? Eu acho que desta greve geral, como de muitas outras lutas que se têm travado e manifestações gigantescas que têm havido no país, eu acho que o Governo que devia ver, como aliás fez em relação à proposta da TSU, era recuar, era perceber que este caminho não leva a nada nenhum e recuar. Eu já disse também algumas vezes que o Governo tem dificuldade sozinho em impor na União Europeia outras políticas, mas que se devia, eu aliás disse isto quando era o engenheiro Sócrates, o Primeiro-Ministro, devia aliar-se a outros países que têm força, juntos connosco podem ter força, nomeadamente a Espanha, a Itália, a Grécia, a Irlanda, a Bélgica, a França, que qualquer dia também tem problemas, e procurarem obrigar a Alemanha, nomeadamente a senhora Merkel, a mudar de rumo, porque realmente este caminho não... Quer dizer, nós se não aumentar, nós temos o que é proposto pela Troika para o próximo ano é um déficit público de 5% para o próximo ano. Veja bem, 5% de um PIB de 170 mil milhões de euros são mais ou menos 8 mil milhões de euros, 8 mil e meio milhões de euros. Isso é o que nós pagamos de juros num ano. De juros! Não é pagar a dívida, é pagar os juros, só de juros. Quer dizer, nós de juros da dívida, pagamos 20 milhões de euros por dia. Por dia. Se multiplicar 20 milhões por 365 dias, dá exatamente o que nós pagamos num ano de juros. Quer dizer, como é que é possível pagar? Bastava até um governo patriótico que dissesse assim, nós queremos uma moratória no pagamento dos juros. Durante 5 anos, os juros, nós depois pagamos, mas durante 5 anos não pagamos. Pagamos a dívida, mas não pagamos os juros. Ficávamos logo com dinheiro para investimento, muito dinheiro para investir e para poder criar empresas, para poder criar trabalho, para que não tivesse que pagar subsídios de desemprego, para que houvesse mais IRS. Não é pôr as pessoas no desemprego, porque a maior riqueza do país que está a ser desperdiçada é mais de 1 milhão de trabalhadores que não estão a produzir porque não podem, porque estão desempregados. Artur, obrigada pelo seu comentário. Mais uma vez aqui neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelos seus comentários. E a ver, vamos então se existem ou se vão existir algumas reações por parte do Governo. E agora ficamos com as previsões do tempo para quinta-feira. A chuva regressa amanhã ao sul do continente e de resto o céu estará em geral muito nublado. Quanto às máximas, 22 graus para o Porto, 20 graus de máxima para Lisboa e também para Faro. A informação está de regresso amanhã a partir das 19 aqui na Regiões TV. Até lá.